Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou publicando aqui o segundo vídeo da série Confiança Zero. A ideia é que hoje a gente falar um pouco de roles. Não se assustem com o termo, eu vou explicar um pouquinho no detalhe qual é a ideia da gente trabalhar com roles, o que isso faz, quais são as vantagens, mas já adiantando para vocês, isso tudo está associado à microsegmentação. Então, o termo de microsegmentação que o mercado vem empregando aí nos últimos anos, no nosso caso aqui de HP Aruba, estão diretamente ligados às roles. E aí eu vou entrar um pouquinho no detalhe com vocês, mas antes eu quero entrar em alguns tópicos específicos, comentar como que a gente faz hoje macrosegmentação, que é a maneira que a gente acaba visualizando boa parte dos cenários hoje. E aí depois, um pouco mais para o final do vídeo, eu já vou começar a entrar no orquestrador, no Aruba Central, e vou começar a mostrar para vocês um pouco das configurações iniciais, quais são as possibilidades e etc. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Falando um pouco sobre o método tradicional, pessoal, que é basicamente esse print que eu deixei nesse slide. Como que boa parte das empresas fazem hoje? Aí, quando a gente fala de controle de tráfego, normalmente é esse cenário aqui que a gente vê nesse print de um switch de acesso. Então a gente acaba tendo uma variedade de VLANs configuradas. Então eu tenho uma VLAN, por exemplo, configurada para um grupo de usuários, uma outra VLAN para um outro grupo de usuários. A gente tem uma VLAN de câmeras, uma VLAN de impressoras, uma VLAN de coletores, dependendo do tipo da rede. É uma VLAN de automação predial. Então a gente acaba tendo um ambiente com diversas VLANs, fazendo a segmentação desses dispositivos barra usuários especificamente em cada uma dessas VLANs, e é assim que a gente vem fazendo há mais de 15, 20 anos. Esse é o cenário padrão. Qual que é o problema que eu vejo nesse tipo de cenário quando a gente olha para o fator de segurança? Primeiro, é que para eu fazer um controle entre VLANs, que é o que a gente chama de macrosegmentação, eu dependo de um firewall. E até aí, sem problema algum. Qual rede a gente vai entrar hoje que não tem um firewall de borda posicionado junto com o core, por exemplo? Então, nesse cenário, tudo bem. O maior problema é como a gente faz a movimentação, a inspeção lateral desse tráfego, ou controle lateral desse tráfego. Então, com base nessa configuração, o que a gente tem no cenário atual é esse aqui. Então, basicamente, nesse cenário de macrosegmentação, eu tenho, por exemplo, duas máquinas ou dois dispositivos em VLANs distintas, a VLAN 11 e a VLAN 12 como um exemplo, em ranges diferentes, subnets diferentes, e nesse cenário, vamos imaginar que o PC1 ele precisa se comunicar de alguma maneira com o PC2. Qual que vai ser o fluxo desse tráfego, então? Esse PC ele vai sair da camada de acesso, o tráfego dele bate numa distribuição ou num core, dependendo da arquitetura, da topologia. Esse tráfego sobe para um firewall, o firewall faz a inspeção, classifica esse tráfego numa determinada zona, aplica as políticas e se o tráfego for permitido, esse pacote volta e é encaminhado com destino ao PC2. Assim, logo de cara a gente já vê um problema de workflow aqui. Então, se a gente parar para pensar no fluxo desse tráfego, eu tenho um caminho muito mais curto entre o PC1 e o PC2, que seria saindo direto do switch de distribuição. Mas por forças maiores de segurança, esse caminho não é o caminho aceitável, porque eu tenho que inspecionar esse tráfego. Como resultado, eu posso acabar adicionando alguns problemas nesse ambiente, latência, jitter e etc. Então, talvez isso era totalmente aceitável há pouco tempo atrás, e agora a gente já está começando a observar que não é algo muito viável, principalmente quando a gente olha para a empresa inteira fazendo, por exemplo, chamada no Teams. A gente vê alguns dispositivos IoT que dependem de movimentação lateral, de comunicação lateral, e outros fatores que a gente poderia discutir bastante aqui. Mas por hora é importante que vocês entendam
qual que é o conceito de macrosegmentação. E quando a gente fala de microsegmentação, que é o que o mercado vem falando bastante aí nos últimos anos, qual que seria esse tipo de cenário então? É esse aqui, onde eu tenho basicamente dois dispositivos numa mesma VLAN, nesse caso aqui é uma VLAN 12, eu estou no mesmo range, né, na mesma subnet. Em teoria, nem se eu quisesse, de forma tradicional, eu não consigo forçar esse tráfego a subir para o firewall. Por quê? Porque isso aqui é uma comunicação de camada 2. As tabelas MAC, etc., já estão preenchidas nesses switches e eles sabem qual que é o caminho mais rápido para a comunicação lateral. Então ele jamais vai enviar esse frame, esse pacote, para o firewall, por exemplo. Existem algumas maneiras de eu forçar esse tráfego? Sim. E a gente vai discutir em outros vídeos. Mas é um caminho que a gente tem que pensar de novo em latência e etc. Então, como que fica aqui nesse cenário? PC2 precisa se comunicar com o PC3, ele vai seguir esse fluxo natural e ele jamais vai passar pelo firewall, pessoal. Aonde que a gente acaba entrando em questão de evolução de arquitetura, então? Com base nessa real necessidade de controle de tráfego lateral, a gente acaba vendo uma evolução natural do hardware. Então hoje, se a gente olhar a maioria dos fabricantes, a gente começa a observar o quê? Quando a gente olha para a camada de Wi-Fi, nós já temos, por exemplo, um AP que ele faz DPI. Então ele faz uma inspeção avançada do tráfego em si para classificar as aplicações que estão sendo trafegadas na rede. Esse mesmo AP ele já faz um web filter, ele já tem um stateful firewall de camada 7 embarcado. Então essas funcionalidades direto no hardware e principalmente no hardware que vai ser posicionado na camada de acesso vai nos permitir habilitar controle lateral, que em outras palavras é microsegmentação. E quando a gente olha para switches, pessoal, a gente começa a ver esse cenário se tornando realidade em switches de acesso. Então, por exemplo, no caso da HP Aruba, nós já temos um switch, que é o switch 10.000, que ele já faz microsegmentação no data center. Então, o próprio switch tem um stateful firewall que faz 800 gigabits por segundo de tráfego de inspeção de firewall e ele consegue fazer controle lateral entre, por exemplo, máquinas virtuais. Então, existem possibilidades com a gente, que são outros fabricantes que ofertam. Nesse cenário, a gente entrega um switch sem necessidade de instalação de agente nas máquinas. Beleza, mas e na camada de acesso? Na camada de acesso, os switches são mais limitados e etc. Concordo. Mas hoje, nós já temos, por exemplo, o DPI disponível numa família de switches de acesso. É uma família mais high-end, sim, mas é o primeiro passo. Então, a médio e longo prazo, pessoal, o que a gente pode começar a ver no mercado são esses switches suportando o stateful firewall na camada de acesso. No final do dia, o que nós vamos ter? Um firewall distribuído na rede. É isso. Então, não importa onde o usuário se conecte, eu vou conseguir classificar ele, eu vou conseguir, por exemplo, inserir ele numa política de forma dinâmica, com base em alguns parâmetros, e vou conseguir inspecionar esse tráfego, inclusive controlar esse tráfego de forma lateral. Então essa é a ideia de forma geral. Pessoal, acho que esses eram os slides que eu queria passar aqui por hoje. O que seria interessante a gente fazer agora? Existem duas nomenclaturas que são extremamente importantes e que eu quero mostrar aqui para vocês diretamente no Aruba Central, que é a plataforma que vai orquestrar todas essas configurações. Então, a partir desse ponto, eu vou começar agora a entrar em alguns detalhes técnicos de pós-vendas e eu vou seguir assim nos próximos vídeos e provavelmente no penúltimo ou no último vídeo eu volto com algumas dicas de design e de arquitetura de novo. Então vamos lá. Qual que é o primeiro ponto que eu comentei com vocês até para exemplificar? Quando a gente fala então de inspeção, quais são as primeiras coisas que a gente precisa levar na ponta? Isso também serve para a galera de arquitetura, pensar um pouco nisso também. Como que eu ajudo o cliente lá na ponta? Primeiro, a saber o que está se conectando na rede. Esse é um ponto. E o segundo ponto é a inspecionar o tráfego que está passando nessa rede.
O que se comunica de forma lateral? Será que eu estou usando a aplicação A, B, C, D? Como que eu tenho visibilidade disso? Então, são funcionalidades que eu vejo que muitas vezes os clientes não utilizam, porém elas são primordiais para esse momento aí, esse boom de microsegmentação e etc. Então, para exemplificar, vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu estou dentro de um ambiente de laboratório relativamente grande e aqui o que a gente consegue visualizar? Vou puxar um time aqui de um mês, por exemplo, e eu consigo de forma global ou setando um site em específico, eu consigo ter uma ideia de quais são as aplicações mais utilizadas nesse ambiente. E eu faria isso no ambiente do cliente também. Então, por exemplo, eu sei que uma das aplicações mais utilizadas é o Office 365. Então, ele trafegou aqui no último mês 71 GB. Essa é uma das aplicações. Porém, por outro lado, a gente está vendo um tráfego de quase 230 GB em cima de YouTube. Será que era para esse tráfego estar acontecendo aqui nessa rede? É um tráfego permitido YouTube dentro desse ambiente? Talvez sim, talvez não. Depende muito da empresa. Pode ser que um time de marketing utilize YouTube em massa para algumas tarefas. Então são coisas que a gente vai avaliando. E, por exemplo, se o YouTube fosse um tráfego não desejado, por conta da possibilidade do hardware de ter inspecionado esse tráfego e classificado ele para mim, eu consigo tomar algumas ações depois, que a gente já vai falar daqui a pouco. Então, quando a gente fala de dia zero, o principal aqui é a gente ter essa visibilidade das aplicações e dos dispositivos. Então, a nível de aplicação, eu tenho uma ideia muito detalhada do que está acontecendo na rede do cliente, só de instalar, por exemplo, os APs e os switches de acesso e habilitar o DPI. Eu não preciso aqui trabalhar com criação de regra, nada disso. Tá? Então, basicamente, o AP ele está fazendo uma inspeção antes de empurrar o tráfego para frente. Então, esse é um dado importante. Observem que eu tenho aqui centenas de aplicações classificadas. E um dos pontos que eu comentei com vocês em relação ao AP especificamente é que o AP ele também tem um web filter incluso. Então eu já consigo ter uma ideia de como a divisão do tráfego, né, se orienta com base em reputação e em categorização. Então aqui eu tenho essa visibilidade, eu poderia exportar isso de forma gráfica, por exemplo, é uma das possibilidades também para ficar mais visual para o cliente. Então aqui seria o day zero, a gente consegue já ter uma ideia do tráfego que está rolando em um determinado cenário. Beleza. Qual que é o outro ponto aqui extremamente relevante? Dentro da arquitetura de Zero Trust que nós conversamos no primeiro vídeo, uma das coisas que a gente discutiu nada entra na rede sem eu ter visibilidade do que é. Como que eu faço isso? Classificando dispositivos, equipamentos. Então essa é uma das coisas. E uma outra coisa que a gente conversou é eu disponibilizar o menor privilégio possível a um determinado dispositivo ou usuário. E isso a gente consegue fazer com o que eu estou mostrando agora, que é a identificação das aplicações utilizadas. Então vamos lá, quando a gente pensa nos clientes, o que a gente pode fazer com essa ferramenta? E nos próximos vídeos eu vou mostrando para vocês algumas outras possibilidades. Então basicamente, pessoal, aqui algumas ferramentas de mercado conseguem chegar nesse nível de detalhe que eu vou mostrar para vocês agora. Talvez um EBA consiga trazer alguma informação detalhada, uma própria ferramenta de ACID consegue trazer isso de forma detalhada. E aqui eu estou trazendo essas informações para vocês, para o nosso cliente, utilizando a própria ferramenta da Aruba. De novo, pessoal, aqui é um ambiente de laboratório. Depois eu vejo se eu mostro um ambiente real para vocês, vocês vão ter talvez um susto da quantidade de dispositivos que são classificados, tudo isso de forma automatizada, tá bom? O que é importante? Como essa ferramenta está em cloud, ela tem uma vantagem. Para vocês terem uma ideia, hoje essa ferramenta ela já classificou quase 2 bilhões de dispositivos na ponta. É muita coisa. E com base nesse Data Lake, eu consigo ser muito mais granular quando eu classifico um dispositivo ou quando um dispositivo entra na rede.
Então, por exemplo, com base nessa tela aqui, a gente sabe que eu tenho câmeras do tipo Axis. Se a gente se aprofundar, ele mostra o modelo da câmera, ele mostra o firmware em alguns cenários. Então ele vai fazendo essa classificação para mim de forma automatizada. O que é o ponto mais importante que vocês precisam entender nesse vídeo? É que essa classificação ela tem um resultado. E o resultado dela é uma amarração de o que a gente chama de tags. Então, aonde eu estou passando o mouse aqui agora, estou clicando nas tags e eu tenho duas possibilidades de tags. Uma que a gente chama de tags de sistema. Então, elas já são tags pré-criadas, elas vão associar dispositivos de forma automatizada a essas tags. Então, por exemplo, se entrou uma máquina Windows na rede, vamos entrar nessa máquina aqui. Então aqui eu tenho uma variedade de máquinas do tipo Windows conectadas nessa rede. Se eu abrir uma dessas máquinas, o que a gente consegue observar é o seguinte, olha que interessante. A gente consegue entender como foi feita a classificação, quais opções foram utilizadas no fingerprint, quais as estatísticas dessa máquina para ele ter chegado nesse resultado, quais são os atributos de flow utilizados. Isso é extremamente interessante, porque agora eu consigo entender o seguinte, olha só. Essa máquina foi classificada então como Windows. Aqui embaixo eu tenho uma visibilidade de todo o tráfego dessa máquina na rede nas últimas 4 horas. Então eu sei que ela está falando com alguns destinos específicos. SSL, Cloudflare, Google Ads, Google Tags, Wiki, entre outros. O que isso provavelmente leva a crer é que quando a inteligência artificial que está classificando isso observa esse tráfego, YouTube, Windows Azure, Reddit, etc., a primeira coisa que ela deve pensar é que provavelmente isso aqui é uma máquina de um usuário, certo? E a partir daí, ela já começa a limitar um pouco as possibilidades até ela chegar no resultado do Windows. Mas aonde eu queria chegar é o seguinte, pessoal. Observem as tags aqui, ó. Então, automaticamente, a solução ela amarrou essas duas tags nessa máquina aqui em específico, de forma automática. E a mais importante para nós nesse momento é essa aqui, ó, Computers and Servers. Tá? Então, depois a gente vai trabalhar um pouco mais no detalhe com isso. Não nesse vídeo, num próximo, mas lembrem desse ponto, é importante. Beleza, vamos voltar então aqui na parte de profile. O que eu queria mostrar para vocês também, e agora eu vou ter que entrar numa conta minha, é o seguinte, ó, deixa eu fazer um chaveamento aqui. O que eu mostrei para vocês agora são tags do sistema. Então, são tags pré-definidas pelo próprio sistema. Esse é o ponto. Existe uma outra possibilidade que a gente utiliza bastante, que é o que a gente chama de user tags. Então, eu, pessoal, basicamente atendo contas industriais. Isso é muito utilizado nesse tipo de ambiente. Então, imaginem o seguinte. Essas tags de sistema, às vezes, nenhuma delas se enquadra no cenário do cliente. O que a gente poderia fazer? A gente pode customizar tags. Então, imagine que a gente vai customizar uma tag de indústria IoT. Então, a gente pode colocar que tag será atribuída para equipamentos IoT do ambiente industrial. Beleza, então a gente está criando uma tag. Agora, o que eu consigo fazer? Eu consigo amarrar uma infinidade de condições que vai determinar se um dispositivo vai receber essa tag ou não. Tá? Então a gente poderia, por exemplo, dizer assim, se o hostname, se o valor do hostname começa com OT traço alguma coisa, se o Mac OUI começa com valor tal, e o Mac Vendor começa com valor tal, vamos ver o que mais dá para mexer aqui. Se a gente forçar os dispositivos a enviarem algum option de DHCP, a gente poderia fazer isso. Se o método de autenticação, por exemplo, for MacAuth, então a gente vai preenchendo essas condições. E a partir do momento que eu crio essa tag, pessoal, o que vai acontecer? Ela vai atribuir essa tag para todos os dispositivos que atenderem aqueles pré-requisitos. Bom?
Por hora, a gente só está amarrando essas tags, a gente não está tomando ação nenhuma, mas no próximo vídeo a gente vai começar a tomar algumas ações, tá bom? Então isso é extremamente importante, não se esqueçam disso. Essa é uma das coisas que eu queria mostrar para vocês hoje. A outra coisa, pessoal, é o seguinte, eu queria comentar um pouco sobre a questão das roles. Então eu vou entrar num grupo aqui de APs, de forma bem rápida para o vídeo não ficar muito longo, e eu vou mostrar para vocês o que é essa role que eu comentei, que é o que a gente utiliza para fazer a parte de microsegmentação nas redes Wi-Fi e na rede cabeada também. Depois eu vou explicar para vocês como. Mas a role é o seguinte, pessoal. A role ela é basicamente um container. Bom? Então aqui, por exemplo, eu vou adicionar uma linha aqui nesse container para explicar para vocês o que dá para fazer com ela. Então aqui eu tenho um container de guest, para uma rede guest, e eu posso adicionar diferentes regras de firewall dentro desse container. Então, por exemplo, eu poderia fazer uma regra de firewall com foco numa rede específica ou num IP específico. Eu poderia fazer uma regra stateful firewall baseada numa categoria de aplicação. Por quê? Porque o AP suporta o web filter. Então, eu posso dizer que eu vou bloquear a categoria de gaming ou a categoria, por exemplo, de... Deixa eu ver se tem algo mais viável aqui. De streaming, por exemplo. Peer-to-peer. Quero bloquear a categoria de aplicações peer-to-peer. Eu posso fazer um bloqueio direto na aplicação. Então, por exemplo, Facebook. Olha a quantidade de... Como é granular, né, o DPI. Eu consigo bloquear só o Facebook, eu consigo bloquear só o Facebook Games, ou eu posso permitir a utilização de Facebook, por exemplo, porém eu vou aplicar um rate limit, que a gente chama de throttling aqui, dizendo que só vai trafegar 1 MB de up e down se a aplicação for Facebook. Inclusive eu posso amarrar um time range e dizer que essa política em específica só funciona do horário no almoço, da meio-dia às 2, por exemplo. Então é uma das possibilidades. E a parte do web filter está aqui também. Então a gente pode criar políticas com base no web filter do próprio Access Point. Qual que é o resultado que a gente vai começar a buscar nos próximos vídeos? A gente vai começar a criar containers. Então tem um container test aqui que a gente pode utilizar ele. E esses containers, no final do dia, eles vão estar mapeados a dispositivos e usuários. E o que nós queremos lá na ponta é que eles sejam entregues de forma automatizada. Ou seja, se o Felipe entrou na rede com o celular pessoal dele, no SSID X, às 8 da manhã, ele recebe um container com o nome, por exemplo, BIOD, de forma automática. E não me importa se o Felipe está no site de São Paulo, no site do Rio ou no site de Fortaleza, não me importa. Felipe é o Felipe, aonde ele estiver, ele recebe o mesmo container. Porém, se o Felipe entrar com o equipamento corporativo, com a máquina que está no domínio e etc., ele recebe um container com políticas corporativas. E, de novo, não me importa em qual site ele está. A partir desse momento, a gente vai começar a automatizar as políticas de microsegmentação. Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui. O vídeo já passou de 20 minutos, pelo que eu estou vendo aqui. E no próximo, eu vou começar a configurar alguns desses containers de forma macro, mostrar para vocês como isso funciona, e depois a gente vai entrando no micro, vai automatizando até chegar num cenário ideal com base no que a gente observou no primeiro vídeo, quando a gente fala, por exemplo, de framework de segurança da NIST e os outros assuntos que nós já comentamos também. Beleza? Bom, eu vou encerrando o vídeo por aqui e a gente vai falando. Obrigado, pessoal. Abraço.